Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Indo agora pro lado perdedor, o que aconteceu com o San Antonio ontem? Cara, San Antonio jogou mal. Em resumo, foi um jogo ruim de San Antonio, tá? Ofensivamente, as coisas não fluíram do jeito que deveriam. Defensivamente, o Spurs teve bons momentos, o Embiid defendeu bem, o Castle fez um bom trabalho marcando o Brunson durante 2 quartos e meio. Mas, assim, no geral, o time ficou abaixo, né? E aí isso passa por alguns fatores. Primeiro, jogo abaixo do Embiid. Para além do bom trabalho defensivo do Knicks, né? O bom trabalho defensivo do Towns, você teve o Embiid jogando mal. O Embiid, ele até colocou números bons, assim. Você abre o box score, você acha que o Embiid, e você olha só os números brutos, você acha que o Embiid fez um bom jogo. Pô, 26 pontos, 12 rebotes, caralho. 3 tocos, porra. Mas não foi um bom jogo do Embiid. Como eu disse, aparecendo pouco no garrafão, agredindo pouco o garrafão do Knicks. 6 de 21 os arremessos, 14 arremessos sendo jumps. Ele não conseguiu se colocar nas suas posições mais, nos seus espaços, nos seus lugares mais efetivos, onde ele é mais efetivo, onde ele é mais perigoso. Ele não conseguiu. Mérito da defesa do Knicks, demérito do ataque de San Antonio, que não conseguiu colocar ele nessas posições, mas também demérito dele. O Embiid, pode tá dando tudo errado. Ele tem que dar um jeito de ir para os lugares onde ele é mais efetivo. O Jalen Brunson ontem fez isso. Ele estava sendo bem marcado, mas mesmo assim ele dava um jeito de chegar na média distância, de chegar ali na área pintada, onde ele é mais perigoso. O Embiid, ele tem que dar um jeito também. Tá sendo bem marcado, os armadores de San Antonio não estão conseguindo, né, te passar a bola bem. Foda-se, pega a bola e vai pros seus lugares. Ele não conseguiu isso ontem. E ele mesmo sabe que ele não conseguiu ontem. Que ele não conseguiu isso. Tanto que na entrevista depois do jogo, ele fala que ele fez um jogo ruim, que ele não foi bem. E aí, ao mesmo tempo, ele fala que, pô, é só a gente jogar o que a gente sabe. É só fazer um jogo normal que a gente ganha. E eu concordo com ele. Se ontem o Embiid tivesse feito um jogo normal pros padrões dele, eu acho que o Spurs teria ganho o jogo. Mas ele fez um jogo abaixo. Muito abaixo. O Embiid, ele teve, e aí falando sobre a parte ofensiva, ele teve poucos períodos bons mesmo no ataque. Defensivamente, como eu falei, ele foi bem o jogo inteiro. Eu achei que a defesa do Embiid foi boa durante a maior parte do jogo, né? Agora, ofensivamente, ele teve pequenos períodos. O comecinho do terceiro quarto, aqueles 2, 3 minutos do quarto período onde ele foi a única coisa que funcionou no ataque de San Antonio. Isso é muito pouco pro Embiid. O que eu falei no preview? O Embiid, ele é o termômetro de San Antonio. Se ele joga bem, dificilmente San Antonio perde. Ontem ele jogou mal. O que aconteceu? San Antonio perdeu. Então, o Embiid, obviamente, ele é um dos culpados pela derrota. Não tem como falar que não. É o maior culpado? Não. Mas ele é um dos culpados. Ele é um dos culpados. Outro culpado, Mitch Johnson. Porque se o seu melhor jogador não consegue chegar nas suas zonas seguras, você tem culpa nisso também. Porque o trabalho do técnico é colocar os seus melhores jogadores nas suas melhores posições. Ontem o Mitch Johnson não conseguiu fazer isso. E pra mim o grande erro do Mitch Johnson ontem, além dessa questão do Embiid não conseguir chegar no garrafão e de ter sido afastado do garrafão pelo Knicks, o maior erro do Mitch Johnson ontem foi não ter sacado o Darren Fox do jogo.
O Fox ontem foi... Cara, eu diria que ele foi o pior jogador em quadra ontem. E com alguma margem. Tá, o Vassell também fez um jogo horroroso. Devin Vassell ontem também não acertava nada. Muito mal no jogo. Mas o Fox, bicho, foi uma parada, assim, surreal. Assim, surreal o quão ruim, o quão péssimo foi o jogo do Fox. Assim, um cara que jogou 38 minutos e acertou 3 arremessos. Cometeu 3 turnovers, mano. Não acertava nada o Fox. E uma coisa que me incomodou muito no jogo do Fox ontem foi a quantidade excessiva de arremessos que ele tentou no mid-range. Irmão, se a bola não tá caindo, cara, tenta o simples. Porra, tu é um dos jogadores mais rápidos da NBA atual. Vai pra cima, ataca, vai, mete drives em direção à cesta. Pra que ficar arremessando? Tenta o simples, vai pra dentro, tenta uma falta, tenta ir pro lance livre. Mano, produz de alguma forma. Mas não, toda hora tentando mid-range. E aí, o erro do Mitch Johnson foi... Pô, o Fox tá péssimo. Tá ajudando em nada. Chega no clutch, ele mantém o Fox. Enquanto o Dylan Harper, que na minha opinião foi o melhor jogador do Spurs ontem, fez um jogo excelente, jogou 28 minutos, meteu 16 pontos, pegando 8 rebotes, fez um puta de um primeiro tempo, ele deixou o Dylan Harper no banco. Dylan Harper mofando no banco. E o Fox jogando, mesmo estando péssimo. Não agregando em nada. Então, o Mitch Johnson ele tem muito sangue nas mãos ontem. Muito sangue nas mãos por ontem, no caso. Né? Então você teve o Embi mal, o Mitch Johnson tomando decisões ruins, o Fox fazendo um jogo horroroso, o Vassell fazendo um jogo horroroso. Os minutos do Cornet também foram péssimos. Né? Toda vez que o Embi foi pro banco, San Antonio sofreu. Né? Especialmente ali no terceiro quarto, que foi onde o Embi ficou mais tempo no banco por conta da pancada que ele tomou no joelho. Então, no geral, foi um jogo ruim de San Antonio. Teve coisas boas? Teve algumas coisas boas. Como eu disse, a defesa do Embi foi boa. Especialmente ali no primeiro tempo. O Dylan Harper foi muito bem. Né? O Julian Champagne ontem fez um grande jogo. Assim, o primeiro tempo, vai. O segundo tempo do Julian Champagne também foi ruim. Mas o primeiro tempo dele foi muito bom. Né? Então teve coisas boas, mas teve muita coisa ruim. O saldo do jogo do Spurs ontem foi bem negativo. Enquanto do Knicks foi muito mais positivo. O Knicks também teve coisa ruim. Como eu disse, não foi um jogo perfeito do Knicks. Mas o Knicks conseguiu fazer muito mais coisas boas do que ruins. San Antonio não. San Antonio teve muito mais coisa dando errado do que dando certo. E aí no final do dia, vence quem tem o saldo mais positivo. E ontem foi o Nova York. Foi o Knicks. O Nova York é foda, né? O Nova York foi o Knicks. Então, acho que em resumo, esses foram os fatores que fizeram o 105-95 acontecer. Né? Foi o que fez o Knicks sair com a vitória ontem. Foi o que fez o Knicks abrir 1-0 na série. Igual eu falei ontem no vídeo. A série acabou? É o fim do mundo pra San Antonio? Óbvio que não. Tá só no começo. San Antonio também saiu perdendo contra a Minnesota. Também fazendo um jogo muito ruim em casa. E terminou vencendo, se classificando até de forma bem dominante, né, contra a Minnesota. Então é óbvio que tá só no começo. Se San Antonio vence amanhã, já muda o panorama. O time já vai pra Nova York com uma confiança um pouquinho maior. Claro, mesmo se vencer amanhã, o Spurs vai pra Nova York pressionado. Porque se o Knicks fazer valer os seus mandos, a gente vai ter um 3-1 sendo aberto. Mesmo se San Antonio vencer amanhã. Então é óbvio que, independente da vitória, o Spurs vai ter que ganhar pelo menos uma lá em Nova York. Né? Mas
ainda tá aberto. Eu consigo ver San Antonio vencendo essa série ainda. Se você perguntar, Luiz, a sua percepção sobre a série, o seu panorama da série mudou depois de ontem? Eu vou falar que não. Eu ainda acho o San Antonio um time melhor. Eu ainda acho o San Antonio o favorito na série. E eu ainda coloco o San Antonio vencendo. Mas é óbvio que perder o primeiro jogo em casa é um problema. É um problema. O San Antonio terá que ser melhor. O San Antonio tem a obrigação de ganhar amanhã. A obrigação. Tá? Assim como o Knicks se posiciona para, independente do que acontecer amanhã, ir para Nova York com a confiança lá em cima. Com a moral lá em cima. Né? Então, em resumo, tá tudo no começo. É só o primeiro jogo. Mas é óbvio que o Knicks, o torcedor do Knicks, ele acordou muito mais confiante. Né? E o torcedor do Spurs acordou um pouquinho mais preocupado. Isso é inegável.